Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Roberto Bassi, da disciplina Mercado Financeiro e Financiamentos Bancários. Hoje é a nossa 12ª aula, né? Até agora a gente falou muito de possibilidades de investimento que existem no mercado financeiro, né? Nós vamos investir para tentar uma rentabilidade, rentabilizar o nosso capital, certo? A gente está comprando ativos, comprando papéis, né? Ou às vezes mercadorias, né? Você tem mercadoria futuro, como a gente viu nas últimas aulas, né? Comprar os commodities na bolsa de mercadorias, soja, boi, ouro, enfim. Né? Você tem uma série de produtos também tangíveis que podem ser comercializados no mercado financeiro. Na verdade, você está comprando uma opção, né? Você não está comprando ou feijão ou arroz. Claro que você pode realizar isso aí, mas você está comprando uma opção. Olha, você está comprando uma cotação, na verdade, certo? A possibilidade de rentabilizar mais, ou garantir uma renda mínima sobre esse investimento, sobre esse seu ativo que você comprou. Mas vamos lá, a gente falou também muito de modalidades de capitalização que as empresas têm, que os bancos têm, né, que aqueles que estão ligados ao mercado financeiro. No caso dos bancos, dos bancos múltiplos ou das corretoras, enfim, eles têm a corretora, por exemplo, de câmbio vende moeda estrangeira, né? Então ela ganha aí, ela te cobra ela te vende por uma taxa de câmbio de venda, que geralmente é maior do que a taxa de compra, né? Então quer dizer, eles te vendem o dólar, vamos dizer que esteja R$4. Na verdade, assim, eles te vendem a 4,2. Se você for quiser vender para eles vão te pagar 3,98. A média é 4, certo? Então, mais ou menos isso. Essa a casa de câmbio, né, as corretoras de câmbio. Já os bancos múltiplos, que também alguns deles trabalham com moeda estrangeira, mas em geral eles trabalham com os ativos do mercado financeiro, né? Sejam ações, debêntures, títulos de renda fixa, variável em geral, enfim, que a gente viu nas últimas aulas. São várias formas de capitalizar, das empresas se capitalizarem, né? Em troca como é que elas fazem isso, então? Essa capitalização é uma forma delas conseguirem, então, trazer dinheiro para elas, dinheiro esse que elas vão investir, seja também no mercado financeiro, mas em alguma aplicação mais rentável, ou seja pegando esses recursos e investindo na sua própria estrutura produtiva, aumentando, por exemplo, um galpão, vou construir uma nova unidade da minha fábrica, vou trocar o maquinário, né? Enfim, você tem essa possibilidade de investimento também, né? Que as empresas realizam a partir do momento em que elas se capitalizam, que elas conseguem atrair dinheiro para dentro. Né? E a troco do que a gente vai emprestar dinheiro para uma empresa? A troco de juros remuneratórios. Né? Mas como que se baliza, como que se determina esse juro remuneratório? Vamos dizer, em economia existe um negócio chamado custo de oportunidade. É um conceito, é um princípio que a gente lida em economia. Custo de oportunidade é justamente isso, o nome já diz. Poxa, quanto custa para eu abrir mão dessa oportunidade aqui? Vamos dizer que eu tenho uma possibilidade de investimento nesse produto aqui, nessa ação. Essa ação me paga 10% ao ano. Poxa, para eu te emprestar o dinheiro, você tem que me pagar pelo menos os 10%. E algo mais, 10,1%. Né? Aí eu posso até te emprestar. Se não chegar nos 10%, obrigado, sinto muito, eu vou emprestar aqui. Obviamente existem outros pontos que a gente deve analisar. De repente isso aqui me paga 10% porque é um alto risco. Né? Eu quero correr esse risco? Não sei. Em termos de... Como é um investimento de alto risco, ele está me pagando 10% ao ano. Mas eu não estou afim de correr esse risco, não. Eu sou um cara mais conservador, eu sou um investidor mais conservador. Então eu prefiro investir em algo menos arriscado. Então eu aceito até esse investimento aqui, que me paga, vamos dizer, 7%, né? Então, de acordo com o perfil, né, dependendo do perfil do investidor, se for um cara mais conservador, ele não vai querer correr tanto risco, mas consequentemente ele vai, já que ele está correndo menos risco, os juros, o retorno que ele vai ter é menor. Né?
quem paga no mercado financeiro, os investimentos que pagam mais são aqueles mais arriscados, né? Que são estão mais relacionados a investidores com um perfil mais arrojado, né? E tem esses caras mais arrojados e tem os conservadores, que são os mais cautelosos, né? Você tem que ver, então, na hora que vocês forem investir, vocês têm que ver o que vocês são. E outra, existe o tal do custo de oportunidade. Por exemplo, por mais que eu seja arrojado, um cara que assume, não, eu corro riscos, eu gosto de correr riscos porque o ganho é alto, né? Pera lá. Que dinheiro eu tenho? Vamos dizer que eu vendi a minha casa, vendi meu apartamento. Poxa, o dinheiro que eu tenho para aplicar, todo o dinheiro que eu tenho no banco, lá na minha conta, é o dinheiro da venda do meu apartamento. Eu vou arriscar? Eu sou um cara arrojado, hein? Mas certeza que eu vou arriscar o dinheiro do meu apartamento? E se eu perder? Eu perco tudo, né? Como é que faz? Então é bom, é importante se analisar tudo isso. Outra questão que também é muito importante da gente analisar no momento do investimento em alguma coisa, em alguma aplicação, a liquidez. Quando eu vou poder ter acesso a esse dinheiro? Né? Tem investimentos de liquidez que não existe liquidez, aliás, que, por exemplo, só te permitem acessar o dinheiro daqui a um ano, quando o título vencer. E aí? Eu vendi o meu apartamento, peguei o dinheiro e apliquei ali naquele título sem liquidez, que eu só vou conseguir resgatar o meu dinheiro, claro, e os juros que esse investimento vai pagar daqui a um ano. Poxa, mas e aí? Eu vou viver do quê? Né? Eu vou morar de aluguel? Como é que faz? Vou voltar para casa dos meus pais? Como é que faz isso? É complicado, né? Então, é necessário a gente olhar, sempre quando a gente for ver um investimento, tem que olhar pro risco desse investimento, consequentemente a taxa de juros que ele paga, para ver se compensa ou não. A liquidez, certo? As regras em geral, taxas de administração, vocês têm que olhar tudo isso, gente. Prestem atenção nisso aí, porque isso aí custa. Né? Uma taxa, não, é só uma taxinha besteira aí. O quê? Nossa, dependendo da taxa, come todo o lucro que você teve. Né? Cuidado com isso, gente. Gente, muito cuidado. Aqueles que forem operar como home broker, né? Hoje em dia, antigamente, né? Eu trabalhei na bolsa, eu trabalhei na BMF, né? Na minha época lá de faculdade, tudo. A gente só podia operar por meio de uma corretora de valores, né? E quando a gente chegava numa corretora de valores, a gente chega lá com o nosso salarinho de estagiário, né? Poxa, da corretora, eu quero investir R$100. O cara, tá bom, espera aí. Imagina, você não passava nem da catraca para investir R$100. Né? Eles davam atenção só àqueles caras que vinham com um valor mínimo de não sei o que, sabe? Quando começaram a popularizar isso aí, começaram a aceitar investimentos de R$500. E quem começou a aceitar isso aí foi o Banco do Brasil, através da sua corretora, foi a Caixa, sabe, que aceitava também você comprar títulos a esse preço mais baixo. Mas as corretoras privadas, imagina. Né? Para popularizar esse investimento, porque o percentual de pessoas no Brasil que investem no mercado financeiro é muito baixo. Né? Muito pouca gente que investe. Então, para tentar popularizar isso aí, as corretoras começaram a reduzir o valor mínimo de investimento. É óbvio que a atenção dada para você que aplicou R$500 nem se compara à atenção dada para o cara que aplicou R$500.000. O cara vai ficar lá lambendo o pé do cara o corretor, o cara da mesa de operações, vai lamber as frieiras do cara que investiu R$500.000. Agora você que investiu R$500, você está em último na fila lá. O que se der para ele ganhar algumas querela para você, tá tudo certo. Se não, meu amigo, até mais. A não ser que, claro, você faça parte de um clube de investimento, né, como a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Aí sim você faz parte de um pool de pessoas que se reuniram e juntos, somando, sei lá, cada um com seu quinhentinho, você tem R$500.000. Só que você também tem 1.000 pessoas no clube, né? Então, enfim, mas a atenção dada ao investimento desse clube de investimentos, aí sim é uma atenção já consideravelmente relevante, né? Mas vamos lá. Então, quer dizer,
a gente tratou muito disso aí, das possibilidades de investimento que a gente tem no mercado financeiro. Em geral, papéis ou produtos, né? Como commodities, como, enfim. Hoje a gente vai falar de uma outra possibilidade, investimento em imóveis, né? Em bens imóveis. É claro que também você pode utilizar esse mesmo princípio dos bens imóveis que eu vou falar hoje sobre, por exemplo, automóveis. Então, quer dizer, a gente vai falar hoje de financiamento de imóveis. Como é que funciona então? Vamos lá. Eu quero comprar um imóvel de R$1 milhão e vendi meu apartamento por 700 mil, vendi meu apartamento e tenho R$100 mil de fundo de garantia. Ótimo, só um minuto. Então, eu tenho 700 do meu apartamento e mais 100 do meu fundo de garantia. Então eu tenho 800 mil, só que o apartamento que eu quero custa R$1 milhão. Esses 200 mil eu não tenho. Estão faltando 200 mil que eu não tenho de onde arrumar. Então, quer dizer, eu vou ter que financiar R$200 mil. Né? Eu vou chegar lá na construtora, falar, vocês financiam através de que banco? Ah, esse banco, ou através da própria construtora. Ah, legal, tá, eu tenho nesse banco aqui, eu tenho conta, eu vou lá ver. Então, beleza. Procurem se informar com relação a isso, porque os bancos oferecem taxas diferentes de financiamento. Certo? Alguns bancos têm taxas mais altas, outros mais baixos. Em geral, os bancos públicos cobram taxas de juro menor. Por quê? Porque a função do banco público, como tudo que é público, não é, em primeiro lugar, obter lucro. É óbvio que um Banco do Brasil, que uma Caixa Econômica visa lucro, é óbvio, né? Mas a finalidade mãe dessas entidades públicas é a promoção do desenvolvimento social, do desenvolvimento socioeconômico. Ou seja, a preocupação primeira de um banco público é promover a ascensão social. Certo? Então as taxas de juros que um banco público vai cobrar são sempre menores do que um banco privado. Certo? Em termos gerais é assim, pelo menos os bancos convencionais. Hoje em dia a gente vê muito fintechs, né? Bancos digitais, que por não terem uma estrutura física, por não terem agências, eles conseguem então te cobrar taxas menores, talvez juros menores, porque o custo deles é menor, certo? O custo da operação bancária deles é menor. Então talvez eles consigam essas vantagens. O problema é que, e aí, cadê a agência? Cadê o gerente da minha conta? Se der algum problema? Não sei. Enfim. Né? Mas vamos lá. Então eu vou financiar R$200 mil. Vou chegar lá então lá no banco, preciso financiar 200 mil. Ok, vou financiar, seu crédito está aprovado. Pronto. Aí eu chego lá, mas você quer pagar em quantas vezes? Poxa, dá para pagar em 200 vezes? Dá sim. Então vamos lá, 200 mil em 200 vezes dá R$1.000 por mês. Deixa eu voltar aqui só um negócio. Vamos falar um pouco da composição da dívida, né? Da minha dívida, do financiamento, daquilo que eu vou financiar e o quanto eu vou pagar, né? O objetivo dessa aula é esse. Eu pedi 200 mil emprestado. Esses 200 mil a gente chama de a parcela original ou principal do financiamento. O principal é os componentes, uma parcela, as 200 parcelas que eu vou pagar nesse exemplo aqui, cada uma delas é composta de valor principal mais os juros menos a amortização. Certo? São 3 componentes. Então tá. Eu quero financiar 200 mil, quero pagar em 200 parcelas. E os juros aqui nesse nosso exemplo vai ser o juro de 1% ao mês. Certo? Então vamos lá. Aqui a gente vai tratar basicamente de 4 sistemas de amortização, ou métodos de amortização, né, que são praticados, uns mais, outros menos, né, no mercado de financiamento. Então vamos lá. Primeiro sistema Price, né? Também chama. Aliás, eu vou começar de trás para frente. Existem 2 sistemas. O primeiro deles, método de amortização a juros simples, MAGES, né, a sigla dele, né? Método de amortização a juros simples, ou método hamburguês, né?
o que acontece? Ele é um método, como o nome já fala. Sobre ele incorrem juros simples e ele começa de parcelas menores e parcelas que vão crescendo ao longo do financiamento. Você começa pagando pouco e esse valor da parcela vai aumentando. Em que casos isso é recomendável? Poxa, se você tem perspectiva de ganhar mais, né, de daqui para frente você acha que você vai ter uma projeção profissional melhor, a salarial melhor também, poxa, minha possibilidade de rendimento é maior, então sim, o Magis, ele cabe no seu bolso, ele é indicado para você, né? Você começa pagando numa situação confortável e vai progredindo, claro que lá na frente vai apertando mais, mas se você vê que você tem você entende que você tem essa possibilidade, essa probabilidade de ganhar mais, não vai doer, né? Eventualmente você pode passar a ganhar mais, até mais do que foi o aumento da parcela, quer dizer, na verdade está ficando até mais barato, porque o seu aumento de salário foi maior do que o aumento da parcela, então está ficando mais confortável ainda, certo? Então nesses casos o Magis é adequado. Então vamos lá, ele começa do baixo e vai para o alto, né? Parcela baixa indo para parcela alta. O inverso do método de amortização a juros simples é o sistema de amortização constante, também conhecido como SAC, né? Vocês vão ouvir muito falar do método SAC no mercado financeiro. Ele também aplica juros simples sobre o valor financiado, só que ele é o inverso do Magis no que diz respeito ao valor das parcelas, porque o SAC começa de parcelas altas e vai diminuindo, né? O valor da primeira parcela do Magis é igual ao valor da última parcela do SAC. Já o valor da primeira parcela do SAC é igual ao valor da última parcela do Magis. Eles só invertem. É como se tivesse pegado um método e jogado de cabeça para baixo. É só essa a diferença, tá? Em que casos o SAC é interessante? Quando você não tem tanto essa perspectiva de, poxa, vou ganhar mais. Ao contrário, hoje eu estou trabalhando, hoje eu tenho meu salário, tá lá, e hoje eu consigo pagar essa parcela mesmo que sendo alta. Mas eu não sei o dia de amanhã. Então é mais adequado, é mais apropriado que o valor da parcela diminua. Porque como eu não sei, o futuro é incerto, vai que daqui 1 ano, 2, eu esteja ganhando metade do que eu ganho hoje. Se as parcelas diminuírem o seu valor, elas vão continuar cabendo no meu bolso. Porque se houver uma queda no meu salário e for uma queda mais ou menos proporcional à queda do valor das parcelas, elas vão continuar cabendo no meu bolso. Ou seja, esse financiamento eu vou conseguir pagar, mesmo tendo perda salarial. Certo? Então, tá vendo? São duas situações opostas. Na Magis, o cara tem perspectivas de crescimento. No SAC, o cara tem incerteza, né? Ele está duvidando, ele não tem muita essa segurança. Então, são situações totalmente contrárias umas das outras, certo? Como é que funciona? Vou botar o exemplo aqui. Eu vou usar essa tabela SAC, que é mais tranquilinha da gente eu dar um exemplo. Imagina então no meu financiamento lá, que a gente financiou 200 mil, né? Pedi 200 mil reais emprestados. Eu quero pagar em 200 parcelas. Poxa, 200 mil dividido por 200 parcelas não dá R$1.000? Sim. Então essa minha primeira parcela, lembra, a parcela é composta pelo original, juros, original mais juros menos amortização. Então assim, o valor da minha primeira parcela vai ser o quê? Vai ser o valor original. O que é original? 200 mil dividido por 200 parcelas dá R$1.000. Então o original da minha primeira parcela é R$1.000. Então já conto com isso. A minha primeira parcela já é composta de R$1.000 mais juros. Juros não era 1% ao mês? Ok, juros de 1% ao mês sobre o quê? Sobre o saldo devedor. Quanto é o meu saldo devedor? Poxa, eu não pedi 200 mil emprestado? Eu não estou devendo 200 mil? 1% sobre 200 mil não são R$2.000? São. Então, 1.000 do valor original da parcela, mais 2.000 de juros. Essa é o valor da minha parcela.
certo? Né? O amortização aqui no Magis, eu estou amortizando, no saque eu estou amortizando 1.000. Esse 1.000 que eu tenho da parcela, eu estou amortizando para esse cara. Então, olha, eu paguei 3.000 do valor da minha parcela. Poxa, os meus 3.000, ele corresponde a 2.000 de juros, mais os 1.000, que, que são 200.000 dividido por 200. Esses 1.000 eu já amortizei. Então agora eu não devo mais 200.000, devo 199.000. A segunda parcela então vai ser o quê? Os 200.000, dividido, aqueles originais dividido por 200 que dá R$1.000. Então o valor da segunda parcela são os R$1.000, mais 1% de juros sobre 199.000. Que é quanto? 1.990. Né? Então a minha segunda parcela vai ser quanto? Vai ser uma parcela de 2.990, que corresponde aos 1.000 iniciais, mais 2.990 de juros. Né? Esses 1.000 iniciais eu amortizo, então quer dizer, já amortizei 2.000. A minha terceira parcela vão ser os 1.000 originais, que são amortizados todo mês. Né? Todo mês eu amortizo R$1.000. Amortizar é o que? É reduzir da dívida total. É abater da dívida total. Eu estou amortizando. Né? Então na minha terceira parcela eu não devo mais 199.000, agora eu devo 198.000, porque eu já paguei 2. Então o valor da minha terceira parcela é os R$1.000 iniciais, né? Que vem daquela divisão lá dos 200.000 por 200 parcelas. Então o valor da minha terceira parcela, os R$1.000 iniciais, mais 1% de juros sobre os 198.000, que dá o que de juros? 1.980. Né? Então o valor da minha terceira parcela é os R$1.000 mais os 1.980, ou seja, 2.980. Tá vendo? Vai diminuindo. Né? É 1% sobre o saldo devedor, certo? E o Magis é simplesmente se você fazer o contrário. Entenderam? Existe uma outra tabela muito praticada também, que é a tabela Price. Certo? É o sistema Price de amortização. Tabela Price, mais conhecida. Ela não tem parcela, o valor da parcela dela é fixa, né? Só que aqui a tabela Price ela não trabalha com juros simples, ela trabalha com juro composto, que é o chamado juro sobre juro, tá certo? O valor, se vocês prestarem atenção, lá no saque no Magis, o que aconteceu? Todo mês, o valor daqueles R$1.000 a gente jogava fora. Eu paguei a primeira parcela. Na minha primeira parcela eu devia 200.000. Quando eu paguei lá os R$1.000 de valor normal da parcela, mais os 2.000 de juros, paguei 3.000, aqueles 1.000 eu joguei fora. Então quanto eu devo? Agora eu devo 199. Né? Então o juro vai ser sobre os 199. E aí vai. Daí depois na terceira parcela, o 1% de juros é sobre os 198.000. Na quarta parcela, o 1% de juros é sobre os 197.000. Porque eu estou descartando, eu estou amortizando todo mês os R$1.000. E os juros que eu estou incidindo... Primeiro eu amortizo. Depois que eu amortizei os R$1.000 que eu paguei, aí eu jogo os juros sobre o saldo devedor. Certo? A Price não, ela primeiro joga os juros sobre o saldo devedor, depois ela amortiza. Vamos fazer, deixa eu dar um exemplo muito rápido aqui. R$200.000 na primeira parcela, no saque, R$1.000 é correspondente à parte principal, R$2.000 são os juros, ou seja, o valor total da parcela é R$3.000, da minha primeira parcela, R$3.000. Na segunda parcela, eu jogo fora aqueles R$1.000 iniciais. Os juros de 1% da segunda parcela foi só sobre os 199.000. Eu joguei fora, eu já amortizei. Só depois que eu joguei o juro para calcular o valor da segunda parcela. Na tabela Price, não. Você tem, vamos lá, você tem R$200.000, certo? Para pagar em 200 vezes, a 1% de juro ao mês. Então, o que eles já fazem lá? Eles já pegam um cálculo todo, eles fazem o cálculo de quanto você vai amortizar, certo? Mais os juros, daí eles pegam o que você deve,
mais o valor da amortização e joga os juros. Ou seja, os juros em si é maior do que o saldo devedor. É maior do que no outro método. Por exemplo, é 200 mil mais o tanto que eu vou amortizar, e daí eu jogo o juro em cima. Quer ver? Deixa eu fazer um cálculo para vocês. Por exemplo, no sistema. Então vamos lá. Nesse sistema Price, os 200 mil que eu pedi emprestado para pagar em 200 parcelas não vão ser parcelas. O original não são parcelas iguais. Os juros ele incide sobre valores diferentes, então os juros vão ser outros e o saldo, e eu não amortizo isso antes. Então numa primeira parcela de um financiamento de 200 mil a 200 parcelas no sistema Price, vamos lá, é 1% ao mês, não é? Então na primeira parcela, minha dívida é 200 mil. 1% ao mês, então de juros, eu nem fiz a conta de quanto vai ser o valor da minha parcela, eu estou fazendo agora. Eu financiei 200 mil. Sobre isso aí já incorre 1% ao mês. Então antes de eu pagar a primeira parcela, eu já estou devendo juros. Então eu não devo 200, eu devo 202 já. Né? Aí eu tenho que... quanto vai ser a amortização? A amortização disso aí vai ser 316 reais isso aí. Estou pegando o valor aqui final, né, sem fazer a conta de cabeça. Ou seja, o valor da primeira parcela na tabela Price vai ser os R$2.000 de juros, né, mais 316. Poxa, mas lá na SAC era 3.000. Lembra que na SAC começa alto e vai diminuindo? Aqui não, aqui é tudo constante. Né? Mas se você for... Então é sempre assim. O valor das parcelas na Price, ele sempre vai ser o mesmo. Né? O que diminui é a incidência de juros. Né? Os juros ele incide sobre o seu saldo devedor. Da mesma maneira, só que o saque primeiro abate o saldo devedor, para depois colocar os juros. O Price não, ele coloca os juros e depois faz a amortização daquele que você pagou no mês passado. É o contrário, é como se tivesse... Ele amortiza, mas nem tanto. Tá certo? Deixa eu colocar em números... existe um último método. Esse é muito pouco praticado. Existe jurisprudência, existem advogados que entram com ações judiciais, pleiteando junto aos bancos a substituição de, por exemplo, o método Price pelo método Gauss. Né? Gauss foi um matemático, astrônomo do século XVI, se não me engano, que era tido como um prodígio da matemática. E ele mexia muito com essas questões astronômicas, modelagem astronômicas. Mas ele fez também cálculos estatísticos e ele chegou no método Gauss de amortização, que é um método muito mais vantajoso, ele é menos oneroso para quem financia, para quem vai lá pedir o dinheiro emprestado. Certo? E existem casos que às vezes se consegue sim substituir um pelo outro, porque pela lei o ideal é que se aplique o menos oneroso ao tomador do empréstimo. Então vamos lá, comparando esses 4 modelos, nesse exemplo que eu dei de R$200.000 a 200 parcelas, divididos em 200 parcelas a um juro de 1% ao mês, o valor da primeira parcela, vamos lá, pelo sistema Price, todas as parcelas são iguais. Né? O sistema da Price, todas são iguais. O valor seria R$ 2.316,66. Né? Vamos lá, então. Ao todo, esses 200 parcelas, R$ 2.316,66, você pagaria, então, R$ 463.331,04. De 200 mil, você pagou 463 mil, ao tanto de juro que foi em cima. Né? Já quer dizer, só de juros você pagou mais do que o dobro, né? O sistema Gauss, você começa com parcelas as parcelas são iguais também, desculpa, no sistema Gauss as parcelas são iguais, só que lá no final, você de 200 mil que você pediu emprestado, você vai pagar R$ 300.751. Certo? Olha a diferença. No Price você paga 463. No Gauss você paga 300 mil. Certo? A diferença é grande, meu amigo, é bem grande.
No sistema Magis, começa com R$ 1.010, parcela baixa, e termina com 3.000. Já no saque, começa com 3.000 e termina no 1.210. No 1.210. Isso. Aí, depois eu faço a conta aqui, preciso só ajustar isso aqui, questão de célula de Excel. Mas os valores são iguais. No fim, você tem o mesmo valor, tanto no saque quanto no MAGE. E é muito menor, certo? Por exemplo, você vai pagar... no final das contas, tanto no MAGE quanto no saque, o valor a ser pago é R$401 mil. Né? Tá vendo? São métodos de amortização diferentes, e por serem métodos de amortização diferentes, utilizam metodologias de cálculo diferentes. Né? É claro que o emprestador ele vai tentar colocar na sua mão o método que mais remunera ele, certo? Geralmente esses contratos são unilaterais, ou seja, já vem escrito, determinado no contrato, o contrato é esse aqui, certo? Só que não são em todos os casos, por exemplo, que eles vão conseguir aplicar o método Price, que é o mais oneroso, que é o mais caro, que no final a gente paga valores maiores. Só que, então, existem produtos que o método de amortização é menor, certo? Questão também, às vezes, de legislação, tudo. Mas é importante que vocês olhem isso, gente. Essa aula, então, é mais ou menos para vocês prestarem muito atenção naquilo que vocês assinam, nos contratos que vocês contratam, nos financiamentos que vocês contratam, no prazo, nos juros, no sistema de amortização. Procurem saber um pouco mais disso aí. Nas próximas aulas a gente conversa um pouco mais a respeito. Aula que vem, na semana que vem, a gente já vai ter aulas através do Blackboard. Então a interação vai ser muito maior, tá certo? E lá a gente conversa mais a respeito. Um abraço a todos, bom final de semana, se cuidem.